Projeto aprovar, revisão turbo dos principais pontos de direito penal. Nós vamos tratar hoje aí dos crimes contra a fé pública e dos crimes contra a administração pública. Nós vamos tratar dos principais, daqueles que eu julgo aí que são os mais importantes, beleza? Claro que esse material já está disponível para vocês, beleza? Quem não tem material, deixa eu mandar aqui logo o link para que você tenha acesso ao material, porque talvez o aluno está aqui e não tem o material ainda. Consegue dar uma lida nele depois, com calma. Se não me engano, eu acho direito penal, toda a parte já, tanto a parte geral quanto os crimes, já estão lá, beleza? Tanto a parte geral quanto os crimes já estão lá na pasta, beleza? Show? Então vamos lá, o primeiro crime que eu vou tratar com vocês, é o crime do 297, crime do 297, que é o crime que é um dos mais cobrados, né? Falsificação de documento público, beleza? Falsificação de documento público. Vamos aqui, ó. Falsificação de documento público. Vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir ver com calma. O que eu quero que você tenha conhecimento do crime de falsificação de documento público? Ainda não. 97. Tá lá embaixo. Aqui, ó. Falsificação de documento público. Estão conseguindo enxergar aí direitinho? Fala para mim, dá um joinha aí. Estão conseguindo? Vamos lá. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Toma cuidado. Olha só. O 297, ele traz, ó, você falsificar no todo, documento todo, ou parte de um documento. Beleza? Show? Então, nós temos que observar o seguinte, olha, na falsificação de documento público, você altera a forma do documento. Beleza? Show? Isso vai ser importante para você diferenciar do crime de falsidade ideológica. Beleza? Vocês vão ver quando eu chegar lá na falsidade ideológica. Aqui, o que está sendo falsificada o conteúdo, não é o conteúdo, é a forma do documento, beleza? Show? Salve isso daí. Qual é a pena para esse crime? Olha só. A pena para esse crime é de reclusão de 2 a 6 anos e multa, beleza? Então, quero que você anote aí que já está escrito o crime, já está escrito a pena. Eu quero que você anote que na falsificação do documento público, você falsifica a forma, o que é alterado é a forma, beleza? E a matéria, beleza? Do documento, beleza? Show. A matéria que é alterada, beleza? Você falsifica, beleza? No todo ou em parte um documento. Você altera um documento, beleza? Então é a matéria, é a forma, beleza? Altera a forma do documento. Show? Anota assim no seu caderno para você lembrar na hora da prova. Isso vai ser muito importante para que você consiga entender. Beleza? Show? Nós temos uma causa de aumento de pena no seguinte sentido. Olha, é funcionário público. É funcionário público. Só que ele é um funcionário público e ele comete o crime prevalecendo-se do cargo. Beleza? Então, são duas situações aqui. Além dele ser o funcionário público, ele cometeu esse crime prevalecendo-se do cargo. Neste caso, a pena vai ser aumentada de sexta parte. Beleza? Show? Então, nós temos uma causa aqui de aumento de pena. A pena vai ser aumentada de sexta parte. Show? Essa parte do parágrafo 2º é muito cobrado. Muito cobrado, e aí nós temos que tomar cuidado. Para efeitos penais, equiparam-se a documentos públicos, beleza? Equipara-se a documento público o emanado por entidade paraestatal. Dá um exemplo aí, professor. Pessoal aí do terceiro setor, né? O SESI, as ONGs, beleza? Se alterou o documento deles, também se equipara ao documento público, beleza? Show? Também vai se equiparar ao documento público
o título ao portador ou transmissível por endosso. Exemplo, nota promissória, cheque, beleza? Show? Tá anotando aí? Tá dando para anotar? Vocês estão fazendo a aula com o caderno na mão, né? Pelo amor de Deus, a professora vai ficar gravado, depois eu... Ah, não, vai anotando logo, vai montando seu material logo. Pelo amor, daqui a pouco vem as perguntas e começa a errar as perguntas porque não tá anotando. Aí é complicado. Beleza? Outra situação aí, ó. As ações de sociedade comercial. Beleza? Show? Os livros mercantis. E o mais cobrado aqui, que também vai ser equiparado a documento público, é o testamento particular. Um testamento particular também é considerado para fins penais como documento público. Anota com atenção aí, ó. Os testamentos particulares, eles também são considerados documentos públicos. Beleza? Show? Conseguiram anotar aí? Conseguiram anotar, destrinchar isso aqui? Quem vai fazer polícia civil, toma cuidado com o detalhe. Se a falsificação desse documento público for grosseira, nós temos a ideia do crime impossível. Anota aí. Se a falsificação do documento público for uma falsificação grosseira, não consegue enganar ninguém, todo mundo, o cara fez lá e jogou lá que em um documento público preencheu de canetinha. O cara olhou lá e falou, isso aqui é falso, isso aqui não consegue iludir ninguém. O cara jogou lá num documento público, em vez de eventuais dados dele, foto, alguma coisa, ele jogou a foto de alguém lá, do Osama Bin Laden, e pintou de canetinha ainda em volta. Aí não, aí é algo grosseiro, beleza? Se for uma falsificação grosseira, não teremos o crime, nós teremos a ideia do crime impossível. Beleza? Show de bola? Só verificar se tem mais algum ponto aqui que eu anotei, que eu preciso falar. Não. Aqui, neste crime é muito cobrado e eu quero que vocês redobrem a atenção para o aumento de pena se for funcionário público e para o testamento particular. Testamento particular. Beleza? Show? E um eventual cheque aí, que é transmissível ao aportador, ou qualquer documento que comporta um endosso, vai ser equiparado a documento particular, a documento público, beleza? E aqui eu quero que vocês entendam que na falsificação de documento público, o problema está na forma, beleza? Você altera o documento, beleza? Show? Você falsifica o documento, beleza? Nós vamos chegar na falsidade ideológica, que já é outra coisa. A falsidade ideológica já não é a forma que é alterada, é o conteúdo, a informação que está no documento que é alterado. Nós vamos chegar lá ainda, calma. E aí vocês vão conseguir matar a diferença de falsificação de documento público e a ideia aí da falsidade ideológica. Galera, essa parte aqui, nas mesmas penas incorta, em sério, faz inserir. Aí depois vocês vão dar uma lida com calma. Aqui é texto de lei. Acredito, se cobrar, vai cobrar cara, crachá, então não vai ter muito que aprofundar aqui. Eu só quero que você tenha essa ideia, então não vou ficar enrolando vocês aqui, até por questão do horário, beleza? Vamos para o 298. 298 aqui, ó, ele diz o seguinte, olha, falsificação agora de documento particular. Nós vimos falsificação de documento público, agora nós vamos para a falsificação de documento particular. E o que mais cobra é o cartão de crédito, nós vamos chegar lá. Falsificar no todo ou em parte documento particular. Ou alterar um documento particular verdadeiro. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. A pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa. Toma cuidado aí. O mais cobrado é isso aqui, ó. O cartão de crédito ou débito, parágrafo único, equipara-se a documento particular.
o cartão de crédito ou cartão de débito equipara-se a documento particular e, nesse caso, vai ter a mesma pena aí de 1 a 5 anos e multa. Beleza? Show? Qual outro exemplo aí de um documento particular, professor? Aqueles contratos de gaveta. Uma nota fiscal que você recebe não é pública. Nota fiscal não é pública, é particular. Beleza? Anota esses exemplos aí no seu caderno. Seja sincero com o David. Quem está com o caderno na mão e anotando, dá um joinha, ou pelo menos olhando. Quem não está, dá um para baixo assim, ó. Seja sincero. Não engana o professor, não. Nós estamos em pleno sábado, dedicando um tempo na aprovação de vocês. Ai, ai. Tira print depois e marca lá no projeto aprovar. A aula, os principais pontos, ó, não é só vocês que usam, não. Tá tudo está escrito aqui, ó. Os principais pontos está tudo escrito aqui. Não dá para aparecer, não. Aí, tá tudo escrito aqui para não esquecer os detalhes. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Deixa eu só avançar aqui para vocês não colarem. Eu quero saber o seguinte, olha. David, ele falsificou um testamento particular. Neste caso, ele vai responder por falsificação de documento particular? Sim ou não? A maioria está dizendo que não, né? Beleza. Isso aí, a resposta é não. Aí, no caso, o testamento particular é um documento considerado equiparado lá como um documento público, vai para efeitos penais. Beleza? O testamento particular vai responder como a falsificação de documento público. Beleza? Show de bola. E agora, eu quero saber de vocês o seguinte, olha, na falsificação de documento particular, o fato do agente ser funcionário público aumenta a pena? Olha a pergunta. Na falsificação de documento particular, o fato do agente ser funcionário público aumenta a pena? A maioria está dizendo que sim, né? A maioria está dizendo que sim. A maioria está dizendo que sim. Aí eu vou perguntar assim para vocês. Aonde que vocês leram isso? Qual foi o parágrafo aí do 298 que vocês leram isso? Teve algum parágrafo do 298 que eu falei assim, o fato do agente ser funcionário público, a pena vai aumentar em tantos. No crime de falsificação de documento particular, eu li isso alguma vez com vocês, por isso que tem que estar com o caderno na mão. Não, eu não falei quando se trata de testamento particular, não. Eu perguntei um documento particular. Porque o testamento particular, ele é equiparado a público. Eu não estou tratando dele. Eu estou tratando do seguinte, no crime de falsificação de documento particular. O funcionário público ele vai ter aumento de pena pelo fato dele ser funcionário público. Aqui no 298, não tem aumento de pena. Não tem aumento de pena na falsificação de documento particular. Beleza? Na falsificação de documento público, tem aumento de pena se for agente público que comete o crime em razão da função. Beleza? Na falsificação de documento particular, não tem aumento de pena para o funcionário público que comete aí tal delito. Anota no seu caderno aí. 297, então, parágrafo único, trata do aumento de pena do funcionário público que comete em razão da função. De sexta parte. No 298, não traz isso aí. Você não pode fazer interpretação e malampar. Beleza? Show? Conseguiram anotar, galera? Conseguiram fazer a anotação? Tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes que separam os adultos das crianças na hora da prova. Agora nós vamos para ela, ó. Muito cobrado em prova. Falsidade ideológica. Falsidade ideológica. A falsidade ideológica, olha só, omitir em documento público ou particular declaração que devia constar ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Cuidado! Na falsificação de documento público ou na falsificação de documento particular, o problema é a forma, o documento, é a matéria que foi alterada. Aqui não. Na falsidade ideológica, o que acontece é o conteúdo. Você chega no cartório e registra uma criança e fala, a mãe registra a criança e fala que o pai é José, quando o pai é chikungunya. E ela faz isso dolosamente. Então, ó, ela insere, ela faz constar uma informação falsa, beleza? Então, o problema está no conteúdo, beleza? Show? Então, eu falsifiquei o próprio documento público, o próprio documento, a matéria, a forma. Eu falsifiquei. Aí é falsificação de documento público. Agora, eu cheguei e informei em um documento público normal, inseri uma informação falsa, um conteúdo falso ali. Ou eu omiti um conteúdo que devia constar. Eu omiti o conteúdo que deveria estar ali. Nesse caso, eu estarei na falsidade ideológica. Beleza? Show? Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Manda o joinha aí. Beleza. Então, na falsificação de documento, o problema é a matéria. Beleza? É a forma. Na falsidade ideológica, o problema é o conteúdo. É o que você vai inserir ou deixar de inserir naquele documento. Beleza? Então, e tem que tomar cuidado. Que, se for para alterar a verdade sobre o fato, ou criar tem que ser juridicamente relevante. Você concorda comigo que você registrar a criança, dolosamente, claro, com o nome de um pai que não é o pai, dolosamente fazer isso, você vai prejudicar vários direitos dessa criança? Vários direitos desse pai que não é pai e daquele que é pai não sabe também? Você não registrou? Você vai. Então, vai incidir aqui no eventual falsidade ideológica. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí. E anota, só admite a modalidade dolosa. Beleza? Só admite a modalidade dolosa. Aí você tem que tomar cuidado, porque se a mãe ela ficou com chikungunya, zika e Juca, e ela, o último lá que ela teve relacionamento foi Juca, ela acredita que o filho é de Juca, ela não está agindo dolosamente ao registrar a criança em nome de Juca. Juca só foi o sorteado, beleza? Só foi o felizardo, e como dizia a música do Ratinho, parabéns pro papai, parabéns pro papai, beleza? São bobo demais. Beleza? Show? Show de bola. Então, vocês já entenderam a diferença da falsificação de documento para a falsidade ideológica. Vamos lá. E aqui você tem que tomar cuidado. A pena tem uma particularidade aqui. A pena de reclusão de 1 a 5 anos é multa se o documento é público. Anota separado aí. E a pena vai ser de reclusão de 1 a 3 anos é multa e 500 mil reais a 5 contos de réis se o documento é particular. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí. Então, vamos lá. Pena, o crime, você falsificou um documento público. Você falsificou, não. Você inseriu informações falsas lá no documento público. Falsificou, não. Você inseriu nos documentos públicos informações falsas. A pena vai ser de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Beleza? Você inseriu ou omitiu um documento particular agora. Aí, a pena vai ser de reclusão de 1 a 3 anos e multa e 500 mil réis a 5 mil contos de réis, né? A multa aí, se o documento for particular. Show? Salve isso daí, beleza? Salve isso daí para você ver como que o Código Penal é novo, né? Falando em réis aí, contos de réis. Beleza. Aí, vamos avançando. A pena que eu acho que não vai cobrar, não. Vai cobrar mais se você sabe a distinção entre documento falso, falsificação de documento e falsidade ideológica. Beleza? Show? E aí, ó, tem aumento de pena aqui, galera? Na falsidade ideológica? Tem. O aumento de pena
se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assento de registro civil, exemplo que eu falei aqui na mãe, aumenta-se a pena de sexta parte. Beleza? Então, são duas situações aí. Primeira situação, o cara é funcionário público, beleza? E prevalece do cargo para inserir as informações falsas ou omitir a informação no documento, beleza? Ou o cara não é funcionário público, tem nada e tal, mas ocorre lá no assentamento civil, na hora de registrar, tal, ou talvez pode até o seu funcionário do cartório também, que omite lá dolosamente, também pode inserir aqui, incidir a caso de aumento de pena. Aí eu quero saber de vocês o seguinte, olha, nós temos a seguinte situação. Uma CNH, que você fez ela só para a categoria A e B. Só que o rapaz do Detran, ele faz inserir lá, por imprudência, a CNH-D também. Nesse caso, nós teremos aqui o crime de falsidade ideológica, com aumento de pena. Edson Carneiro falou que sim. Os demais estão falando que não, né? Só tem uma das... É ao contrário, né, Carlos? É ao contrário, isso aí. Não, porque a imprudência aí, né, é um requisito da culpa. E aí, esse crime, ele admite a modalidade dolosa apenas. Beleza? Show? Vamos avançando. Eu vou pegar só os principais crimes, porque o material já tá bonitinho para vocês lá. Eu acho que tá bonitinho, né? Tô sendo assim até. Agora nós vamos para o crime de uso de documento falso. Beleza? Agora a pena não vai ser para quem falsificou o documento. Não. Aqui vai ser para quem dolosamente fez o uso de qualquer daqueles papéis que foram mencionados do 297 até o 302. Depois você vai ler. A pessoa fez o uso de forma dolosa, sabia o que estava fazendo, queria fazer aquilo. Beleza? Show? Aí, neste caso, nós temos a pena combinada à falsificação ou à alteração. Beleza? Show? Então, você vai olhar lá no artigo 297, se foi do 297, e por aí vai. Show? Você vai observar a pena lá. Então, aqui, está querendo punir quem de forma dolosa fez uso dos documentos. Eu tive um caso que eu representei, não sei se vocês chegaram a acompanhar uma época, tinha muito golpe do falso diploma. O cara acreditava que ele estava fazendo a faculdade, EAD. O cara fazia prova, fazia um monte de coisa. E aí depois chegava o certificado dele lá, diploma dele de conclusão. Alguns participavam até de colação de grau online. Colação de grau EAD, e por aí vai. Beleza? Quando os caras eram muito picaretas, eles faziam a colação de grau presencial, levava a galera no lugar, bicho. E o cara fazia colação, achava que tinha. O cara estudava 3, 4 anos aí, achava que realmente era válido aquilo ali. Beleza? Aí eles davam bolsa, desconto, e adiantava a matéria. Era tudo muito. Só que o cara acreditava que aquele diploma era verdadeiro, pô. O cara acreditava que aquele diploma era verdadeiro. E aí o cara ia lá e pedia inscrição ainda no conselho de classe, normalmente era administração, né? E aí, meu filho, bateu lá, eles vão fazer a conferência, eles já vão direto na PF. Beleza? Show? Conselho de classe federal vai direto na Polícia Federal. E aí foi triste. E aí você vai ter que comprovar que você não fez aquilo de forma dolosa, que você foi induzido em erro ali, né? Acabou sendo acreditando que aquilo era um curso. Só que aí no Brasil começou a estourar isso aí, começou a prender uma galera, dono de instituição e por aí vai. Beleza? Show, mas ainda tem alguns diplomas espalhados pelo Brasil aí. Beleza? Uma pessoa, nesse caso, ele vai incidir no 304 se ela não tinha conhecimento, ela tinha uma falsa percepção da realidade, ela acreditava
que ela estava realmente fazendo a faculdade, estava tudo certinho, fazia prova, fazia trabalho, fazia tudo. Você acha que ela vai incidir aqui no uso de documento falso? Ela vai poder ser punida? Quem acha que sim? Quem acha que não? A maioria está dizendo que não. Stefano falou que sim. Não, a pergunta não foi essa. A pergunta é, ela vai ser responsabilizada por isso? Ela vai ter uma pena por isso? Processado é o de menos, ser investigado é o de menos, porque isso aí não quer dizer que você é culpado necessariamente. Mas você vai ter uma pena? Não, porque você não tinha dolo, beleza? Acreditava que você tava usando os documentos originais, beleza? Show? Mas aí é porque, se embora o artigo diz faz uso, mas é de forma dolosa, beleza? Você tem que saber o que você está fazendo ali, quem querer aquilo, né? Tem que tomar cuidado com isso aí, beleza? Show? Deixa eu só verificar se eu anotei algum outro ponto do 304. Não, acho que eu não anotei, não. Então vamos avançando. Avançando para aquele crime que, pô, não sei por que ele cai muito. Deve ser porque a galera gosta dele. É o chamado crime de. Não, volta, tá lá em cima. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. 302. Cuidado com 302. 302 é um crime que a galera gosta, né? A galera gosta, mas quem comete é o médico. Atestado, falsidade de atestado médico. Aí subiu até os sorrisinhos aí. Né? Ó, dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso, pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Beleza? Se o crime é cometido com um fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Cuidado, galera, cuidado. Aqui você vai ter que tomar cuidado com o seguinte. Se é um crime próprio, só o médico pode cometer. Beleza? Só o médico pode cometer. Aí, se o particular ele falsifica lá o atestado médico aí de um médico do posto de saúde e tal, ele vai responder pela falsificação de documento público. Beleza? Show? Show? Tem que tomar cuidado com isso aí. Outra coisa que você tem que tomar cuidado. Se o particular agora, ele pega não. Quem recebe o atestado falso e usa, vai responder pelo 304, que a gente acabou de ver, que é o uso do documento falso. Anota aí na ordem, beleza? Show? Cuidado aí, ó. Nesse atestado, o médico ele não pode, ó, não é só informar que uma pessoa tem uma doença que ela não tem, não. Não, o médico também ele não pode falar que a pessoa ela deixa de ter uma doença que ela tem, entendeu? Exemplo, você vai participar de um concurso e o médico informa lá, o médico sabe que você tem a doença e ele informa de um eventual atestado que você está apto, que você não tem aquela doença, mas ele sabe ali que você tem, beleza? Então, esse atestado aí não pode ser só para constar uma doença que você não tem, não. Ele também não pode omitir uma eventual doença que você tem, beleza? Show? Vocês estão conseguindo entender até aqui, galera? Sim ou não? Show de bola. Então responde para mim aí, se o médico me entregou o documento falso, o médico me entregou o atestado falso e eu usei, eu fiz uso, eu vou responder por qual crime? Isso aí, o uso de documento falso. Beleza? Show, se eu tenho ciência disso aí, eu vou responder por uso de documento falso. Beleza? Show de bola. Já falei sobre o uso de documento falso, lá no 304. Lá no uso de documento falso, anota aí.
Se a falsificação lá também for grosseira, você fez um documento para usar lá, ou você recebeu um documento falso, né? Melhor dizendo, você recebeu um documento falso, mas a falsificação é grosseira, também vai ser crime impossível, lá no 304, beleza? Show? A falsificação, se você recebeu o documento e é perceptível que aquele documento foi falsificado, lá tá tudo com canetinha, beleza? Aí vai ser crime impossível, beleza? Se não me engano, teve uma época, mas aí entraria mais, se não me engano, lá no crime de moeda falsa que a gente pulou. Teve uma época que teve um lugar aí que prenderam o cara com a nota de. Uma nota de R$ 3, uma coisa assim. O cara tá querendo passar uma nota de 3, uma coisa assim. O cara falsificou um negócio lá muito louco, mas fez de sacanagem, eu acho. Só pode. Beleza? Show? Cuidado, olha só. Os STJ, o STJ, ele entende que, olha só, o STJ ele entende que se for qualquer documento tem que ser de forma livre. Você tem que usar esse documento aí, no uso de documento falso, de forma livre. Você não pode ser coagido a usar o documento. Exemplo, a polícia pediu o documento, você tem que me entregar. Você tem que usar de forma livre. A regra é essa. Beleza? Só que o próprio STJ, não, aí é grosseiro, né? Nesse caso, a nota de R$ 3 é grosseiro. O próprio STJ entendeu que se fosse a CNH, tem decisão nos dois sentidos, não deve cair na sua prova. Se for a CNH, basta você portar ela, você já cometeu o crime de uso de documento falso. Tá conseguindo anotar? Beleza? Então vamos lá. Qualquer outro documento, você tem que usar de forma livre. Se ele for falsificado, você sabendo, você tem que usar de forma livre. Você não pode ser forçado a usar ele, não. Entendeu? Se você for forçado, não vai cometer o crime. Porque exige dolo também no uso de documento falso. Se for a CNH, o mesmo STJ tem entendimento que, não, CNH, o simples fato dele portar CNH falso, independente se o agente pediu ele ou não, lá na hora ele entregou ela, utilizou ela, portar, que eu digo que é portar barra utilizar, né? Utilizou ela lá, ainda que o agente peça, já cometeu o crime aqui. A CNH. Não deve cair na prova de vocês, mas... Agora eu tenho a pergunta para vocês. E a cópia do documento original, a Xerox, entra no uso de documento falso? Galera, a cópia, a Xerox do documento original, não entra como uso de documento falso. Muito bom. Vocês são feras. Vocês são feras. Beleza? Muito bom. Vocês são feras. Galera, desta parte, esses são os crimes que eu julgo mais importantes para o eventual prova. Beleza? Eu avanço com a licença dos senhores e vou para os crimes agora contra a administração pública, os principais. Tem sempre o link da aula para você assistir, beleza? O mais cobrado, né? O mais cobrado. Professor, se for... Não entra nesse mérito, não. Até a cópia simples não seria uso de documento falso. Beleza? Até a cópia simples não seria uso de documento falso. Não precisa necessariamente ser autenticada, não. Até a cópia simples não entraria aqui. Beleza? Show? Vamos lá. Peculato é o mais cobrado em concurso. Beleza? É um dos mais... Vou falar mais não, mas é um dos mais cobrados. Aqui, galera, é entender, é ler, é se ligar na ideia, fazer os comparativos para não errar. Eu fiz uma aula de questões aí que a pontuação de vocês nos crimes contra a administração pública me preocupou muito. Vocês estavam confundindo o peculato com o eventual furto, com a eventual apropriação indébita, e por aí vai. Não pode. Então, vamos lá. Vamos destrinchar isso aqui para a gente conseguir entender. Vou ler e depois eu venho explicando para vocês. Olha só. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tenha posse em razão do cargo, beleza? Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Apropriar-se é o peculato apropriação, beleza? Nessa primeira parte do 312, beleza? E diz assim, ó, apropriar-se o funcionário público. De quê? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Então, aqui ele já tem a posse em razão do cargo daquele bem. Já está com ele. Beleza? Show? Show de bola. Mas ele vai e fica para ele. O oficial de justiça foi e penhorou a TV. TV 60 polegadas. Ele fala, cara, tá muito tarde agora, vou levar para casa. Beleza? Vou levar para casa. E tem a posse agora, tá com ele. Ou o servidor, ele tá com um notebook de serviço. Aí chega lá e fala, não vou devolver mais não. Ele não já tinha posse? Se ele já tinha a posse, ele se apropriou. Galera, agora eu tenho a pergunta para vocês. Olha só. Agora eu tenho um funcionário público, beleza? Show. Eu tenho um funcionário público que também vai ter a posse de uma determinada coisa, beleza? Não, aí fica muito complicado, né? Mas eu quero só que você entenda o seguinte, eu já pensei que seria complicado, mas mesmo que seja um funcionário público, se ele cometer qualquer fato descrito aqui, mas não em razão do cargo, que aqui não tem como, a apropriação é meio difícil, não em razão do cargo, aí não tem como ser peculato, beleza? No peculato furto eu acho que fica mais fácil, beleza? Nós vamos chegar lá. Então, vamos lá. Peculato furto, eu acho que fica mais fácil chegar nesse exemplo que eu quero dar para vocês. Então, ou você desvia, peculato desvio. O dinheiro, o valor, o bem móvel passa por você, mas você dá uma destinação diferente da destinação que deveria dar. Beleza? Show? Você destina o bem móvel, o valor, ou qualquer outro bem móvel público ou particular para outra finalidade que não aquela que deveria ser direcionada. Aí vai ser o peculato desvio. Beleza? Show de bola. Aqui que fica mais fácil o exemplo. Ó. Peculato furto, que está aqui no artigo 312, parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. Aqui, ó, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Vamos lá. Você é um policial militar, beleza? Você é um policial militar e passa a mão no dinheiro de alguém, beleza? Um dinheiro estava em cima de uma mesa. Você cometeu o peculato, galera? Vanderlei falou que sim. Os dois falaram que não. Michele falou que sim. Carneiro falou que... Galera, aqui você não cometeu. É um dinheiro que estava dando sopa lá e você passou a mão. É furto, normal. Agora, você é um policial militar. Beleza? Você é um policial militar. Show? Em razão da sua função, você teve acesso a alguém em uma eventual batida lá. Beleza? Você deu uma batida em alguém, uma busca pessoal, e você viu o dinheiro ali no bolso da pessoa. Beleza? Por ter essa facilidade, beleza? Por ter essa facilidade, você ficou com aquele dinheiro. Aí vai ser peculato, galera? Agora sim, beleza? Show, você foi fazer uma busca pessoal, viu o dinheiro lá, você tem facilidade de acesso ali ao bolso da pessoa, porque você está fazendo uma busca pessoal, batida, né? Vulgarmente chamado batida. Aí você se apropriou daquele dinheiro, aí sim, beleza? Show. Tem que tomar cuidado com isso. Não basta ser funcionário público. Além de ser funcionário público, tem que ser em razão da função. Você só consegue fazer aquilo de forma mais fácil porque você tem a sua função que permite você chegar até ali. Beleza? Show? Deixa eu só verificar aqui se eu estou falando todos os pontos que eu julgo importantes.
Agora eu estou fazendo um cronograma de aula. Vocês não ficarem perdidos nem eu. Agora ele, o chamado peculato culposo. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza? Quais são os requisitos, os elementos aí que compõem a culpa? Fala para mim. Fala não, digita, né? Os elementos aí que compõem a culpa. Negligência, imprudência e imperícia. Grande Gilmara. Galera, se Gilmara não entrar na polícia penal, ninguém entra mais não. Olha só, negligência, imprudência e imperícia. Beleza? Show? São os requisitos da culpa. Vamos supor que é uma sexta-feira. Você é um servidor público. Normalmente, servidor público torce para o Vasco. Beleza? Show? Normalmente, servidor público concursado torce é vascaíno. Pode perguntar ao professor Jaime. Beleza? A galera do Flamengo normalmente tá. A gente toma conta dessa galera no presídio. Beleza? Show? Normalmente, o servidor público não é brincadeira, tá? Normalmente, o servidor público é vascaíno. Beleza? E aí, você tá com pressa para ver o jogo do Vascão. Beleza? Tá com pressa para assistir o jogo do Vascão. Beleza? E aí você deixa a sala lá aberta. Beleza? Deixa a sala aberta. Você que é o responsável por fechar a sala. Aí entra uma pessoa lá, já tinha vontade de furtar, uma pessoa entra lá e furta o computador. Beleza? A pessoa furta o computador, leva o computador. Nesse caso, você pode responder pelo peculato culposo. Beleza? Show? Faltou um dever de cuidado aí. Beleza? Faltou um dever de cuidado. Show? Show de bola. Eu quero que você tome cuidado agora com o parágrafo 3º do peculato culposo. No parágrafo anterior, a reparação do dano, no parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Beleza? Show? Se antes da sentença irrecorrível você reparou aquele dano daquele computador, acabou a punibilidade. Beleza? Extinguiu a punibilidade. Agora, a Franciele deixou a câmera ligada. Tá fazendo café para nós aí. Vamos lá. Se é posterior, aí, ou seja, depois da sentença irrecorrível, aí reduz a pena imposta aí em metade, beleza? Então, até eu cheguei a sentir o cheiro do café, porra, por aqui. Caramba. Então, vamos lá, vamos com calma. Vamos com calma. Eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte, pode ter uma pegadinha aqui. Galera, eu falei para vocês antes da sentença ou após da sentença só? Sim ou não? Não, eu não falei, Stefano. O que eu disse foi antes da sentença irrecorrível. Não basta só que tenha uma sentença. Tem que ser uma sentença irrecorrível. Se for depois de uma sentença irrecorrível, aí já a pena vai ser reduzida à metade. Se for antes da sentença irrecorrível, cuidado, porque a sentença, logo quando ela sai, há a possibilidade de recurso. Beleza? Tá vendo como que... Eu sei que vocês são inteligentes. O negócio é só deixar vocês espertos com esses detalhezinhos. Então, vamos lá. Se a sentença é irrecorrível, não saiu ainda. Ou saiu uma sentença que ela é recorrível. Ainda você pode recorrer. Beleza? Você reparou o dano, extingue a punibilidade. Agora tem uma sentença. Transitou em julgado, mas você reparou o dano, pode existir aí a redução da metade da pena imposta. Beleza? Show? Show? Irrecorrível seria o isso. Justamente, Gilmar. Justamente. Beleza? Show de bola.
Vocês são feras, cara. Vocês são feras. Agora nós vamos para o 313. Peculato mediante erro de outrem. Olha só, peculato mediante erro de outrem, nós estamos falando de apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por meio de erro de outrem. Aqui você sabe que a pessoa não tinha que pagar aquele valor, não tinha que fazer o pagamento de tal valor, e ela paga mais. Você fica quietinho e se apropria daquilo. Beleza? Esse é o peculato mediante de erro de outrem. A pessoa acredita que ela está pagando o valor certo. Ela falou, não, mas com as atualizações, tal, deu esse valor. Você sabe que não deu o valor. Você fica quietinho. Você passa a mão no dinheiro. Beleza? Show? É simples esse daqui. Qual é a pena? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Show? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Galera, tem agora o chamado peculato eletrônico, beleza? Que pega o 313A e 313B. Vamos ler por amor à arte, mas eu acho pouco provável cair, mas vai que cai, né? O 313A, ele diz o seguinte, ó, inserção de dados falsos em sistema de informação. Olha só, inserir ou facilitar o funcionário autorizado, aqui é autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizado ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Beleza? Cuidado! Nós temos a ideia de inserir ou facilitar aqui, ó, o funcionário autorizado faz isso. Ele que insere ou ele que autoriza. Beleza? Ou ele que facilita. É um funcionário que é autorizado a mexer naquele sistema. Beleza? Conseguiu anotar aí? 313A? Agora não, ó. Modificação ou alteração não autorizada do sistema de informação. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Toma cuidado. Na primeira situação, você não tem autorização para fazer. Beleza? Show? Você é um funcionário público, mas você não tem autorização para fazer. Beleza? A modificação ou alteração não autorizada do sistema de informação aqui, ó, você não tem autorização para fazer. Caso você tenha a segunda parte, você não foi solicitado a fazer tal alteração. Em tese, você também não será autorizado, porque não foi nem solicitado por isso. Beleza? Show? Tem que tomar cuidado. Aqui é inserir ou facilitar. Beleza? A inserção. O funcionário aqui está autorizado. Beleza? Show? Mas aqui ó, ele joga dados falsos. Ele exclui, ele altera. Beleza? De forma indevida. Aqui não. Aqui, em regra, ele não está autorizado. Quando está autorizado, ele não foi solicitado a fazer. A pena vai ser detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Beleza? Show. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Cuidado. Aqui não aqui necessariamente não precisa de um dano. Beleza? Você fez lá, modificou, alterou, já configurou o crime. Aqui não, ó. O dano que gerou para a administração pública ou para o administrado vai ser uma causa de aumento de pena, beleza? De 1/3 até metade, beleza? Show? Seria uma invasão do sistema? Então, tem que tomar cuidado. A invasão do sistema seria mais o 313B, beleza? Show? 313B seria uma invasão do sistema, seria mais isso, beleza? Aqui não, aqui ó, é o funcionário já autorizado, então ele já tem acesso, em regra, já subentende que ele tem o acesso, beleza? Show? Tem que tomar cuidado com esses que são muito parecidos, e aí acaba gerando uma certa dúvida. Galera, concussão. Professor, tem que ter dolo? Nesse caso vai ter que ter um dolo, né?
Se ele agiu lá acreditando que podia fazer aquela modificação e tal, aí não tem como responsabilizar ele. Pode ter até uma falta disciplinar, né? Mas se ele acreditou que aqueles dados lá tinham que ser inseridos mesmo, ou ele foi imprudente lá e acabou digitando a mais e tal, aí não tem como punir, né? Beleza? Vamos lá. Exigir para si ou para outrem. Exigir. Então tem uma imposição. Eu quero, eu posso. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Aqui você me entrega tal coisa porque eu sou polícia, eu posso te prejudicar. Diretamente. Indiretamente você sabe que eu sou polícia, né? E você sabe o que acontece. Eu estou exigindo de forma indireta. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Beleza? Galera, cuidado. Na concussão, eu exijo. Eu quero. Você vai fazer, senão eu ferro com você. Beleza? Cuidado que daqui a pouco nós vamos chegar na corrupção passiva. Corrupção passiva não tem uma exigência. Beleza? Na corrupção passiva nós não temos uma exigência. Na concussão, a palavra que vai aparecer é que ele exigiu. Beleza? Show? Estão conseguindo entender até aqui, galera? Beleza. Excesso de exação. Se o funcionário público ele exige, mas agora ele exige um tributo ou uma contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Aqui, então, ele está pedindo um tributo, exigindo um tributo ou uma contribuição social que ele sabe que não devia exigir. Ele está cometendo um excesso de exação. Ou quando o tributo é devido. O tributo é devido. Quando o tributo é devido. E ele emprega meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, a pena vai ser reclusão de 3 a 8 anos. Beleza? Show. Marcos já estava lá na pena. Marcos Lisboa, eu estava explicando ainda, ele já estava mandando a resposta lá da pena já. Beleza? Beleza? Show? Conseguiram entender aqui? Aqui, então, eu tenho uma exigência de um tributo ou de uma contribuição. Beleza? Aí, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. David, ele exigiu um determinado valor. David, ele exigiu um determinado valor, beleza? Para não prejudicar ninguém, valendo-se do seu cargo de policial civil. Nesse caso, eu tenho o excesso de exação? A maioria está falando que não, a maioria está dizendo que não. Não, porque aqui eu não falei que se esse valor é referente a tributo ou contribuição social. Se fosse tributo ou contribuição social, aí sim. Beleza? Show? É isso aí. Beleza? Muito bom. Vamos avançando. Vocês estão espertos demais. Esse difícil aí. Se o funcionário público desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, beleza? A pena agora vai ser de reclusão de 2 a 12 anos. Aqui, então, nós temos uma forma qualificada, não é isso? Qualifica o crime, não era 3 a 8? Agora tem uma nova situação em que ele desviou, beleza? Show. Ele desviou, não foi? Em proveito próprio ou de outro. Agora uma nova pena. Agora é uma nova pena, beleza? Ele desviou, agora uma nova pena de 2 a 12 anos e multa. Então, ele pegou aquela contribuição. Em vez dele, mesmo sendo indevido, ele foi lá e passou a mão no valor. Passou a mão para ele lá. Aí vai ser a reclusão de 2 a 12 anos e multa. Beleza? Uma nova pena. Vamos agora saber o que é a corrupção passiva. É um dos mais cobrados. Ao lado do peculato, a corrupção passiva é um dos mais cobrados. Olha o que diz a corrupção passiva. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la,
mas, em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Cuidado, nós temos aqui a seguinte situação. O cara solicita formal, recebe, é um crime material. Aceita, formal. Beleza? Então, se ele solicita, é modalidade formal. Se ele recebe, aqui é uma modalidade material. Se ele aceita a promessa, a modalidade é formal também. Beleza? Show? Quando que eu tenho a consumação da parte de solicitar? No momento que ele solicita. Beleza? Show? No momento que ele solicita, ele consumou o crime. Beleza? Show? Ainda se ele vai receber ou não, não interessa. No recebimento, é material, então ele recebeu, consumou ali. E aceitar a promessa. No momento que ele aceita a promessa. Vamos supor que ele aceitou a promessa e foi lá para o gabinete, depois de 3 dias, de um deputado, pegar esse valor aí. Ele estará em flagrante lá? Não. O flagrante dele era quando ele aceitou a promessa. Beleza? Show? Beleza? Então tem que tomar cuidado. O que diferencia a corrupção passiva da concussão? Beleza? O que diferencia a corrupção passiva da concussão? O que diferencia a corrupção passiva da concussão é que lá na concussão nós temos exigir. Aqui nós temos solicitar, receber ou aceitar a promessa. Beleza? Show? Lá na concussão é exigir. Aqui é solicitar, receber ou aceitar a promessa de tal vantagem. Beleza? Show? Show de bola. Eu vou chegar lá se vocês me permitirem. Vocês estão meio apressados aí. Marcos Lisboa já está indo lá na privilegiada. Eu vou chegar lá se vocês me permitirem. Beleza? Vamos avançar. Causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário ele retarda ou deixa de... Opa, calma aí, deixa eu só verificar se estou na parte certa. É isso aí. Ele retarda ou deixa de praticar ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Beleza? Show. Aumenta a pena, então. Beleza? Show. Ele solicitou, e aí, em razão disso aí, ele acabou recebendo, né, a promessa de tal vantagem. Não, ele acabou recebendo aí a promessa de tal vantagem e ele não fez o ato, desculpa. Ele recebeu a promessa de tal vantagem e não fez o ato. Aí, ele vai ter um aumento de pena aí de 1/3. Agora sim, olha, se o funcionário público, ele pratica, deixa de praticar, beleza? Ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, agora cedendo a pedido de uma outra pessoa, agora a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. É a chamada corrupção passiva privilegiada. Beleza? Alguns doutrinadores não gostam de chamar esses crimes de privilégio. Não gostam. Mas a maioria chama de corrupção passiva privilegiada. Cuidado que aqui, olha só, esse funcionário público, ele deixa de praticar o ato, ou ele retarda esse ato que ele tinha que praticar, mas aqui é cedendo um pedido de uma outra pessoa. Beleza? Show? Se ele cede o pedido de outra pessoa, olha como que a pena já muda. A pena agora passa a ser de detenção. E de 3 meses a 1 ano ou multa. Beleza? Show? Show de bola. Esse aqui eu vou ler mais por amor à arte. Facilitação, facilitar a infração, com infração de dever funcional, a prática de contrabando e descaminho. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Cuidado, olha só. Para facilitar, com infração do dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho, essa pessoa, a atividade dela tem que ser fiscalizar o contrabando ou descaminho, em regra. Beleza? Show? Tem que tomar cuidado com isso aí. Porque só vai conseguir facilitar quem tem o dever de fiscalizar aí. Então, o dever funcional dessa pessoa era fiscalizar. Beleza? Show? Tem que tomar cuidado e anotar esse ponto, não cair tanto, mas é bom tomar cuidado. Aqui um outro que é muito cobrado, é a chamada prevaricação. Cuidado com os prevaricadores, né? Os
prevaricadores? Ah, acho que na Bíblia tem alguma coisa de eu acho que é fornicadores que tem na Bíblia, né? Prevaricadores, não sei se tem, não. Que não herdarão o reino. Os fornicadores, eu acho que os prevaricadores não tem, não. Mas vamos jogar também que os prevaricadores não devem herdar, não, né? Já é crime. Vamos lá. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, aqui, ou você retarda, ou você não pratica o ato que você tinha que praticar, era do seu ofício praticar. Beleza? Ou você pratica, ó, praticá-lo contra disposição expressa da lei. Mas agora tem um motivo para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Eu não faço, eu retardo, ou eu faço, contrariando a norma por uma satisfação pessoal. Beleza? A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Beleza? Show? E agora, galera, 319A, principalmente quem vai fazer polícia penal, tem que dominar isso aqui. 319A, deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui é a chamada prevaricação imprópria. Anota aí. Diretor de presídio ou agente público que permite aí acesso, comunicação, prevaricação imprópria. Anota aí que está sendo questão de prova, galera. Está caindo muito. E eu acredito que vai cair para vocês aí na prova da Polícia Penal. Deve ser esse crime aí contra a administração pública. Galera, ó, dia 16 nós teremos aí outro simulado do TAF com a startup, beleza? Show? Startup é do Pontes, que é um policial penal aqui do estado, beleza? Trabalha mais de 25 anos só com educação física e preparação para o TAF, e é policial penal aqui do estado e é aprovado em vários concursos. Tem vários cursos aí de capacitação pelo Brasil, com a galera do Exército, com a galera do Rio, ele é carioca, né? Então, assim, o cara é fera, ele explica os detalhes da atividade que tem que praticar, da forma que tem que praticar, beleza? Quem foi aí no último TAP, que foi com ele, viu que é técnico, né? O cara é muito técnico, então vale a pena. Quem não é aluno direto do Projeto Aprovar, é R$30, beleza? Quem é aluno direto do Projeto Aprovar, seja da mentoria, seja do presencial, é só R$15. Aí tem que identificar lá, que depois ele me pergunta se é aluno mesmo, aí eu informo se é aluno mesmo ou não. Beleza? Aí é só R$15. Quem não é aluno é externo, R$30. Beleza? Show? Vai ser dia 16, se não me engano. Domingo dia 16 do 11. Condescendência criminosa. Caramba, quando cai condescendência criminosa, quebra uma galera. Mas olha só na condescendência criminosa, esse impróprio, professor, 319A é impróprio. Isso aí, prevaricação imprópria. Beleza? Show? Isso aí, deixa eu só confirmar, mas é isso mesmo, prevaricação imprópria. Isso aí, prevaricação imprópria. É isso aí, prevaricação imprópria. Achei que eu tinha errado o termo. Beleza. Condescendência criminosa. Olha só, deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar o subordinado. Aqui é um sentimento de piedade, misericórdia. Beleza? Show? Beleza? Que cometeu infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falta competência, não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então tem que tomar cuidado. Ou você era competente para punir e não puniu, ou você não era competente para punir e não levou a conhecimento de quem era competente para punir. Beleza? Show? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Galera, a câmera tá ligada aí. A câmera tá ligada. Flávio, a câmera tá ligada. Beleza? Show de bola. Vocês acabam se denunciando, né? Vocês sabem que estão com o caderno na mão, aí vão cozinhar feijão. Eu já peguei fazendo café e arrumando quarto. Tesouros. Vocês acham que vocês passam batido, né?
Já peguei fazendo café e limpando, arrumando o quarto aí. A pena e a detenção de 15 dias a um mês lá na condescendência criminosa, beleza? Show? Advocacia administrativa. Advocacia administrativa. Na advocacia administrativa, é o seguinte: patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Cuidado, aqui eu faço buscando o interesse privado, mas valendo-se do meu cargo. Beleza? Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Tem que tomar cuidado. Se o interesse é legítimo, aí a detenção é de 3 meses a 1 ano, além da multa. Beleza? Show? Exemplo, professor. Você é analista do Tribunal de Justiça. Você vai lá em outro cartório do mesmo Tribunal de Justiça, valendo-se aí do seu cargo para tentar adiantar, para tentar conseguir alguma coisa para um determinado colega. Um interesse privado. Beleza? Show? Libera o alvará aí, eu sou servidor aqui também e tal. Beleza? Ele tem direito a tal coisa. Se o interesse for ilegítimo, se o interesse for ilegítimo, aí aumenta a pena. A pena vai ser de 3 meses a 1 ano, além da multa. Beleza? Show? No caso, vai ser uma ideia de qualificadora, uma nova pena. Beleza? Marcos Lisboa, muito bom. Uma qualificadora, uma nova pena. A pena muda de 3 meses a 1 ano agora, além da multa. Beleza? Isso aí, Marcos. Muito bom. É uma forma qualificada. Tem uma nova pena e não um aumento de pena. Galera, violência arbitrária, praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Você só tem que tomar cuidado aqui que a pena é detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Então, você vai responder tanto pela violência arbitrária, quanto pela pena também lá pelo crime da violência que você causou. Se for lesão corporal, você vai também ter a lesão corporal, beleza? Show? Abandono de função, não vou falar agora, não preciso, não acho tão interessante. Depois vocês vão ler. Isso aqui também não acho importante. Aqui eu acho importante. Usurpação de função pública. Agora, são crimes contra a administração pública que são praticados por particular agora. Particular que vai estar praticando esses crimes contra a administração pública. Usurpação de função pública. Usurpar o exercício da função pública. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Beleza? Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, aí muda. A pena vai para reclusão de 2 a 5 anos e multa na forma qualificada aqui. Beleza? Cai muito de prova, mas normalmente é mais lá a parte dos crimes contra a administração pública causada pelos próprios agentes públicos. Mas a resistência é interessante. A gente dá uma estudada no crime de resistência. Cuidado. Olha o que diz o crime de resistência. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem lhe esteja prestando auxílio. Cuidado. Talvez o funcionário precisou da ajuda de um particular para conseguir executar aquela ordem legal. Se essa pessoa estiver prestando auxílio, também vai entrar aqui na eventual resistência. Beleza? Show? Pena, detenção de 2 meses a 2 anos. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, ou seja, você resistiu tanto que não conseguiu cumprir o ato. O agente público não conseguiu realizar o ato. Aí, nós temos a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Beleza? Show? Qualifica o crime. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Então, se da resistência você gerou uma lesão corporal no funcionário público, ou de quem estava prestando auxílio, você vai responder também pela lesão corporal, vai ter a pena da lesão corporal. Beleza? Agora, desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Cuidado. Aqui, o funcionário te dá uma ordem e você não obedece. Não falei nada de violência ou grave ameaça aqui. Não falei nada disso. A pena agora é detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Beleza? O policial deu uma ordem legal, em uma blitz, uma ordem legal de parada, digamos assim. Beleza? É uma situação que ali é legal, aquela ordem de parada, e você não quis parar, pode entrar no eventual desobediência. Beleza?
Show? Desacato agora. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Cuidado. A banca pode jogar que é só desacatar o policial. Não, é desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Tem que tomar cuidado que a mera crítica da prestação de serviço do funcionário, do servidor público, não configura desacato. Você falou que o funcionário público não trabalha direito, que aquele trabalho ali não é o correto, que ele está fazendo de qualquer jeito, que está desleixado, que você não concorda. Você não está desacatando. Beleza? É apenas uma crítica à forma que ele está prestando serviço. Beleza? Tem que lembrar que a maioria, todos, né, praticamente, funcionários públicos, servidores públicos, agentes públicos, eles estão, em regra, prestando um serviço. E pode ser criticada a forma da prestação de serviço. Beleza? Você só tem que tomar cuidado aí. Você não pode utilizar palavras aí que fira a moral lá da administração pública ou do próprio policial lá e por aí vai. Beleza? Uma coisa é você dizer que o funcionário público ele presta um péssimo serviço por conta disso. Outra coisa é você chegar lá e falar bem assim que antigamente tinha muito, a galera chamava de cachorrinho do governo. Aí não pode, né? Pelo amor de Deus, você não está fazendo crítica nenhuma ao serviço do funcionário público, beleza? Aqui vocês vão ter que tomar cuidado, ó. Tráfico de influência. Já falei para vocês e vocês têm que tomar muito cuidado porque é um dos mais cobrados atualmente. Tentam confundir o tráfico de influência com a exploração de prestígio. O tráfico de influência, ele é um crime contra a administração pública que o particular comete. A exploração de prestígio já é um crime contra a administração da justiça. Beleza? Cuidado, ó. Solicitar. Não, aqui não é questão de opção, não. Aqui é o juiz que vai aplicar. O juiz que vai aplicar, o Gilmar. O juiz que vai entender ali se é caso de aplicar a pena ou apenas a multa. Beleza? Show. Quem dera se pudesse escolher, né? Pudesse lá e falar, não, eu cometi, mas eu vou só pagar só multa. Quem dera, né? Mas aí tem um juiz para decidir, né? Beleza? É o juiz que decide. Beleza? A pena é detenção de 6 meses a 2 anos ou a multa. É o juiz que vai decidir. Tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro vantagem ou promessa de vantagem. Mas a qual pretexto? A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Beleza? Aqui, jogou funcionário público no sentido geral, no sentido genérico. Beleza? Show? Isso aí. Aí ele falou, ó, prestígio geralmente se diz quando é uma pessoa do alto escalão, tipo MP, juiz, é isso aí. Nós vamos chegar lá ainda na exploração de prestígio. Mas aqui, o funcionário público em geral. Chegou lá e tentou com o delegado, com o investigador. Aí vai ser tráfico de influência. A pena vai ser reclusão de 2 a 5 anos e multa. Só que tem um porém. A pena vai ser aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário. Não interessa se é destinado ao funcionário ou não. Se ele informou, se ele alegou, se ele insinuou que vai me dá 10 mil aí, porque eu vou influenciar lá o analista, beleza? Eu vou influenciar o analista e desses 10 mil, 5 mil é meu, 5 mil é dele. Aí eu vou responder com a pena aumentada da metade, só porque eu insinuei. Beleza? Show? Vocês estão conseguindo entender até aqui, galera? Beleza. Nós vamos agora para a corrupção ativa. Corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Cuidado, nós só falamos aqui no seguinte, olha, oferecer ou prometer. Beleza? Então, você oferece ou promete para o funcionário público, indevidamente, uma vantagem para que ele não pratique, beleza?
ou para que ele pratique, ou para que ele retarde um ato de ofício. Agora tem que tomar cuidado com o seguinte: se o funcionário público, o servidor público, ele está cometendo a corrupção passiva lá, solicitando, e você só paga, você não cometeu a corrupção ativa. Beleza? Conseguiu entender? Beleza? Então, o servidor que começou a brincadeira, falou assim, ó, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Você foi e pagou. Ou lá na concussão ele exigiu. Você foi e pagou. Neste caso, você não comete crime. Beleza? Show? Você que pagou não comete crime porque os verbos aí são oferecer ou prometer vantagem indevida. Beleza? Não tem pagar com vantagem indevida. Pagar quando solicitado? Não tem. Pagar quando exigido da pessoa? Não tem. Beleza? Show? É isso aí. Aqui seria um eventual, a ideia de um suborno, né? Aqui, oferecer ou prometer seria uma ideia de um suborno. Uma mão lava a outra, seria corrupção passiva? Uma mão lava a outra é a ideia da corrupção passiva. O cara vem indiretamente falando, ó, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. O servidor público vem falando assim, já sabendo que ele quer a notinha de 100. Dentro lá da... Deixa pra lá. Agora, se o servidor chega para você e fala assim, olha, você sabe, eu sou policial, sou guarda municipal, eu posso te ferrar. Nesse caso, ele está em concussão, beleza? Hoje, com as câmeras de monitoramento, não tem nem como. É ruim de não ter como. Brasileiro, ele dá nó em pingo d'água. Brasileiro, ele dá nó em pingo d'água. Beleza? Brasileiro é um bicho... Não só brasileiro, né? Mas o brasileiro, ele dá nó em pingo d'água. O problema do brasileiro... Não só brasileiro, mas a maioria das vezes o problema é com o brasileiro, porque o brasileiro ele consegue dar nó em pingo d'água em dia de sol quente. Aí todo mundo descobre, né? Não choveu nesse dia. Aí acaba descobrindo que ele quer dar nó em pingo d'água, ele acostuma, e quer ficar dando nó em pingo d'água em dia de sol quente, do sertão. Aí é complicado, não cai chuva lá nesse dia. Aí acaba sendo descoberto. Beleza? Em regra, né? Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite o ato de ofício. Aqui, ou pratica infringindo o dever funcional. Aqui, deu certo. Você deu o valor, e deu certo, o cara foi lá e falou assim, não, eu não vou fazer, então, meu ato de ofício, não. Não, eu vou retardar, então, vou segurar um pouquinho para você passar. Não, eu vou fazer, mas eu vou fazer de forma desleixada. Deu certo. Se deu certo, tem um aumento de pena de 1/3. O aumento de pena e as penas estão grifadas porque a banca gosta. Por isso que estão grifados aí. Senão, não estaria. Beleza? Show de bola. Vamos para o crime de descaminho. Crime de descaminho. Cuidado. Descaminho é iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Pena aqui, reclusão de 1 a 4 anos. Beleza? Pena reclusão de 1 a 4 anos. Cuidado. Olha só. Aqui, no descaminho, a mercadoria, ela é permitida no Brasil. Você só não paga o imposto que tinha que pagar. Beleza? Show? Você tenta iludir aí o pagamento do imposto. Beleza? Show? Aí, eu vou avançar, não vou falar de todas as modalidades aqui, você vai ler. Você tem que tomar cuidado com a diferença do contrabando. Porque no contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida. Beleza? A reclusão é de 2 a 5 anos. Beleza? Então, vamos com calma. Descaminho. A mercadoria é permitida, mas eu acabo iludindo aí, omitindo o eventual imposto que eu tinha que pagar. Beleza? Contrabando. Eu estou mexendo agora com uma mercadoria que é proibida. Não posso importar ou exportar essa mercadoria. Cuidado, que nos dois casos aí tem que ter a ideia do dolo, né? Nos dois casos tem que ter a ideia do dolo. E tem que observar também a situação em que nós temos aí a ideia de lei penal em branco, beleza? Lei penal em branco no contrabando, né? No contrabando, deixa eu só olhar aqui nesse caminho. No contrabando, porque
você vai ter que olhar em outras leis quais são as mercadorias que são proibidas. Uma delas a gente sabe que é o cigarro, né? Cigarro tem todo um requisito aí para que possa trabalhar com cigarro. Pneus também, né? E aí tem até uma dica aqui, ó, do STJ. O STJ ele aplica o princípio da insignificância a contrabando de até 1.000 maços de cigarro. Beleza? Show? Anota aí. Contrabando de até 1.000 maços de cigarro que vai fazer a Polícia Civil, STJ, no caso, aceita o princípio da insignificância. Beleza? Show? Deixa eu só confirmar aqui que, se não me engano, tem também no Descaminho lá de 20 mil reais, né? É isso aí. Eu não joguei lá, mas o STJ também, no tema 157, ele aceita a incidência do princípio de insignificância no descaminho, quando os tributos federais de descaminho chegaram ao importe de até no máximo 20 mil reais. Aí o STF também pacificou. Tinha uma briga entre STF e STJ, que era STF, entendia que era 10 mil só, STJ 20 mil. Só que agora pacificou, tudo é 20 mil. Beleza? Pode aplicar o princípio da insignificância. Estão conseguindo entender até aqui? Dá um joinha aí, quem está acordado. Brumate, Stefano, Flávio. Cara, Flávio é outro. Se Flávio não passar, ninguém passa mais não, bicho. Rebouças, Stefano, esse Martinez, se essa galera não passar, ninguém passa mais. Vanderlei, Grande Câmara, Pandolfi, e por aí vai. Então, se essa galera. Carmo levantou a mão aí, tá? Pode mandar aí no chat, Carmo. Beleza? Então vamos lá, eu quero só saber o seguinte: olha, eu entrei no Brasil com uma mercadoria permitida, mas porém eu não paguei os impostos devidos. Eu cometi contrabando ou descaminho. Muito bom. Muito bom. Eu entrei no Brasil agora com uma mercadoria proibida, beleza? Paguei até eventuais impostos lá, tal, então, tudo, mas eu não podia entrar. O correto mesmo era não entrar. Não interessa se eu paguei ou não. Aí é o contrabando, beleza? Show? Muito bom. Quero que vocês tomem cuidado com o seguinte, olha só. Se o funcionário público tinha a função de fiscalizar o contrabando e o descaminho, você vai lembrar que ele vai responder pelo crime de facilitação de contrabando e descaminho. Então, 318, que nós vimos agora. Se ele não tinha a função de combater esse crime, não era a função dele, aí ele vai participar também do crime de contrabando, ele vai estar cometendo contrabando ou descaminho. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso daí. A banca veio falando que era um policial, era um guarda municipal que permitiu lá passar e tal, ou era um agente, vou colocar um gari, e por aí vai. Não tem função nenhuma de fiscalizar contrabando desse caminho. Beleza? Então tem que tomar cuidado. Vamos lá. Se o funcionário público tinha a função de combater o contrabando de descaminho, era a função dele, ele comete o 318 do Código Penal, que é facilitação de contrabando ou descaminho. Nós estudamos já. Se não era a função dele, ele não vai cometer o 318. Ele vai cometer ou o contrabando ou o descaminho, se ele, de alguma forma, aí, atuou ou iludiu o pagamento, ou ele importou aí, ou exportou a mercadoria que não podia. Beleza? Show? Tem que tomar cuidado com isso. Tem que olhar se era a função do policial ou daquele agente combater aquilo lá. Beleza? Show? Outra coisa que eu quero que vocês anotem. Algumas mercadorias proibidas não vão entrar no contrabando. Exemplo, se você importar ou exportar armas, aí você vai responder pela lei de armas. Beleza?
Se você importar ou exportar drogas, aí você vai responder pela lei de drogas. Se você importar ou exportar produtos destinados a fins terapêuticos, aí você vai responder pelo 273, parágrafo 1º do Código Penal. Beleza? Show? Então tem que tomar cuidado. Ainda que são mercadorias proibidas, armas, drogas e produtos destinados aos fins terapêuticos, tem norma própria, ou tem artigo próprio que trata disso. Beleza? Antônio Neto levantou a mão. Manda no chat, grande Antônio. Pneus, tem lei própria, aí eu não vou saber se tem lei própria que trata sobre questão de pneus. Se tiver lei própria, eu não vou lembrar agora. Se tiver lei própria, então eu vou responder pela lei própria da questão dos pneus. Beleza? Show? Se tem uma lei própria que trata daquilo como crime, você não pode punir 2 vezes. Então você vai utilizar a regra de que a lei especial prevalece da lei geral. Beleza? Show? Princípio da especialidade. Antônio Neto levantou a mão aí. Manda no chat, Antônio. Eu acho que é Neto, né? Antônio... Né? É Neto, Antônio Neto. Manda no chat. Digita aí no chat. Terapêuticos abrange produtos relacionados à saúde. Aí pode entrar a questão, só tem que olhar se a questão do anabolizante. Anabolizante, desde que receitado por médico, pode entrar aqui, né? Isso aí. Se for classificado como produto terapêutico. Quando tem supervisão médica, é destinado sim. Então, entraria aqui. Beleza? Essas canetinhas, as canetinhas o manjaro, né? Manjaro, né? Tem que aplicar pelo menos 4 manjaros de vez aí para ver se eu perco peso, que eu voltei a engordar de novo. Então, pelo menos 4 manjaros aí, ficar muito louco de manjaro. Manjaro e Ozempic, né? Vambora. É só treinar. Daqui a pouco eu vou chamar no privado aí e comprar o Manjaro Ozempic. Vamos avançando. Aí eu vou encerrar com vocês agora para a gente ir para as questões, falando do tráfico de influência. Tráfico de influência não. De exploração de prestígio. Apareceu aqui, mano. Exploração de prestígio. Cuidado, que a exploração de prestígio é um crime contra a administração da justiça. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz. Aqui tem a pessoa certa, diferente do tráfico de influência. Aqui tem as pessoas certas, juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Como que eu sei, professor, que é a exploração de prestígio? A galera que trabalha no judiciário, que mexe no judiciário, normalmente. Beleza? Show? Ainda que o Ministério Público ele não é órgão do Poder Judiciário, não é membro do Poder Judiciário, mas atua lá com o Poder Judiciário. Beleza? Atua direto no Poder Judiciário, está atuando direto. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Aí eu falo assim, olha, eu vou ter um prestígio se eu for influir na decisão de um juiz, de um jurado. Eu sou uma pessoa prestigiada, né? Tem um certo prestígio. Beleza? Aqui também tem um aumento de pena, mas o aumento de pena é diferente. A pena agora ela é aumentada de 1/3. Se o agente alega ou apenas insinua que o dinheiro ou a utilidade também é destinada a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Vamos olhar lá qual é o aumento da exploração do tráfico de influência? Vamos olhar lá, rapidinho. Eu acho que não foi. Vamos lá. Ctrl F. Às vezes demora para encher. Calma aí, deixa eu só achar. Avançou demais, né? Tráfico de influência está aqui em cima. Aqui, ó. O aumento da pena vai ser de metade no tráfico de influência, beleza? Na exploração de prestígio, não.
na exploração de prestígio, nós vamos ter aumento de pena de 1/3, não é isso? Nós acabamos de ler. Então, tem que tomar cuidado com esse detalhe aí, beleza? Eu quero falar dessa também. Quero falar dessas duas diferenças. Quero falar desses dois crimes, beleza? Aí eu libero vocês. Nós vamos fazer as questões e libero vocês. Eu quero explicar para vocês o seguinte. Denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime. Eu vou resumir. Na denunciação caluniosa, você dá causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, ou inquérito civil, ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo que sabe inocente. Então, aqui é você denunciando, acusando uma pessoa que você sabe que é inocente. Aqui é a pessoa. A pena é reclusão de 2 a 8 anos e multa. Só que tem um aumento. A pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve do anonimato, é o covarde. Ou usa de um nome suposto. O cara é covarde. Ele se omitiu. Sabia que estava acusando alguém falsamente. Cuidado que não é só crime, não. Pode ser com PAD também. Pode ser de um ato de improbidade. Ato de improbidade não é crime. Ato de improbidade é a manifestação do direito administrativo disciplinar. Beleza? Direito administrativo sancionador. Não é crime ato de improbidade. A pena também ela pode ser diminuída se a imputação é de prática de contravenção penal. Então, cuidado, até contravenção penal, se você imputou alguém falsamente, vai ter a pena diminuída de metade. Mas vai ser punido aí por denunciação caluniosa. Agora vamos para comunicação falsa de crime ou de contravenção penal. Provocar ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter verificado. Pena detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses ou multa. Cuidado! Agora não é a pessoa que você está alegando que fez o fato. Agora você está mentindo, é um trote. Você diz que ocorreu um crime e não ocorreu. E a autoridade começa ali a verificar se aquilo ali ocorreu ou não. Você provoca a ação dessa autoridade, ela começa a investigar e por aí vai. Beleza? Só que não existiu nem o crime, nem a contravenção penal. Beleza? Aí a pena vai ser detenção de 1 a 6 meses ou multa. Beleza? Outro aí para encerrar, só para o desencargo de consciência. Para o desencargo de consciência. Vocês conseguem segurar pelo menos mais uma a ele? Mais 2 crimezinhos? Sim. Favorecimento pessoal. Cai muito em prova também. Auxiliar a subtrair-se da ação da autoridade pública, autor de crime, a quem é combinada a pena de reclusão. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Aqui eu estou ajudando o criminoso. Eu estou escondendo o criminoso. Eu não tenho nada a ver com o crime que ele cometeu, mas eu sei que ele cometeu e eu estou ajudando ele. Cuidado, se eu cometi um crime com ele, eu posso ser partícipe, pode ser coautor e por aí vai. Não, eu estou falando disso não. Estou falando que eu sei que o cara cometeu e eu vou ajudar ele, beleza? Só que tem um porém. Se o crime não é combinado a pena de reclusão, ou seja, uma pena de detenção ou prisão simples, né, no caso, aí a pena vai ser de detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Beleza? Show? Só que tem que tomar cuidado que existe uma situação que fica isento de pena. Qual é a situação que não vai ter pena aqui? Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso. Cuidado, o primo vai entrar aqui. Beleza? O tio vai entrar aqui. Beleza? Agora, o ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso vão ficar isentos de pena. Beleza? Show? Tem que tomar cuidado no favorecimento pessoal, principalmente na questão da isenção de pena, porque existe outra coisa chamada favorecimento, vamos dar mais um enter aqui, real.
É outro crime agora. E agora é o seguinte, olha, prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Aqui você não está escondendo o criminoso. Aqui você está escondendo o objeto do crime. Beleza? Você está escondendo a moto que o cara. Você não é dono da moto, não. Você só está escondendo pro cara. Beleza? Você não comprou a moto nem adquiriu a moto, não. Você só está escondendo a moto que o cara furtou. Beleza? Show? A pena de detenção de 1 a 6 meses é multa. Beleza? Eu falei alguma coisa aqui que se for o pai, a avó, o irmão, vai ficar isento de pena, galera? No favorecimento real? Não, eu não falei. Se eu não falei é porque não está no artigo e não vai se aplicar aqui. Beleza? Show? Então, anota no seu caderno. Favorecimento pessoal, eu estou ajudando o próprio criminoso. Beleza? A se esconder, a se furtar de quem está investigando, de quem está correndo atrás para prender essa pessoa. Agora, favorecimento real, não. Favorecimento real, eu estou ajudando ele a esconder o objeto do crime. Falar com o cara, coisas que ajudam a assaltar um banco. Não, eu não consegui entender, Raine. Falar com o cara, coisas que ajudam a assaltar um banco. Seria favorecimento real? Não, aí não seria favorecimento real, não. Cuidado. No favorecimento real, você não tem nada a ver com o crime que ele cometeu. Não, você não tem nada a ver. Você só está escondendo o produto do crime. Beleza? Não tem ligação nenhuma com o crime que ele cometeu. Beleza? Senão você pode entrar como coautor, partícipe, lá do eventual roubo, furto. Não. Aqui eu estou falando o seguinte, olha, o proveito do crime. Você fala assim, ó, eu sei que isso é de origem ilícita, mas eu vou guardar aqui para você. Vou tornar seguro. Cuidado, se você fala, eu vou comprar, já sai, vai ser receptação. Beleza? Eu vou adquirir esse bem. Aí é receptação, já não entra no favorecimento real. No favorecimento real, você vai tornar segura a coisa, que é proveito do crime. Beleza? Show, prestando auxílio. Ter conhecimento do crime em andamento, eu não consegui entender a pergunta. Não, você tem que saber que aquilo ali é produto de um crime. Beleza? Não tem, é complicado você dar um favorecimento real para alguém que o crime ainda está acontecendo. Por exemplo, dependendo da situação, você pode ter uma participação de menor importância, mas você vai estar cometendo um crime junto com a pessoa, né? Se o crime ainda está ocorrendo. Entendeu? É meio complicado, né? Agora, exemplo, seu colega chegou lá e falou assim, olha, tô com essa arma aqui que foi produto de um furto aí e tal, e por aí vai, eu tô com essa moto aqui que foi produto de um furto. Aí você não se oferece para comprar, beleza? Você também não participou desse furto, mas você diz, eu guardo aqui para você, até a poeira baixar. Aqui o favorecimento real é o velho e famoso até a poeira baixar. Beleza? Se conseguir pensar assim, você já acerta a questão em prova. Podemos avançar para as questões, tesouros? Podemos? Vamos lá, eu sei que muita gente já até fez essas questões, né? O gabarito vem logo embaixo, nem eu às vezes vou lembrar, mas vamos lá. Vai marcando aí, vai marcando, e depois a gente confere lá no gabarito. Eu quero a primeira situação é o seguinte, olha só. Segundo o Código Penal, caso o funcionário público que patrocina direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de do funcionário, é caracterizado qual crime? Abandono de função, violação do sigilo funcional, condescendência criminosa, corrupção ativa, advocacia administrativa? Antônio Neto levantou a mão, pode mandar no chat, Antônio Neto. E aí, eu quero saber qual crime é o que está ocorrendo aqui. O cara está patrocinando direto ou indiretamente. Ele é funcionário público. Em razão da função, ele está lá, querendo patrocinar, está patrocinando alguma coisa lá. Por enquanto, eu acho que vocês já fizeram essa questão, né? A maioria eu acho que já fez. E aí, nós temos a letra E como gabarito, não é isso?
maioria está dizendo que a letra E. Anota aí, depois a gente vai conferir. Mas provavelmente a letra E mesmo. Vamos lá, segunda situação é essa, ó. Matheus é perito criminal. Compareceu ao local determinado da infração penal perpetrada no município de Santa Luzia. Durante a realização dos trabalhos técnicos, João, particular, ofereceu para eles 5 mil, beleza? Para que o requerido agente público descartasse todos os vestígios que pudessem incriminar um conhecido. Matheus imediatamente recusou a proposta, prendendo João em flagrante. Considerando a disposição do Código Penal sobre o crime praticado por ele, ele responderá por letra A, peculato consumado na modalidade simples. B, corrupção passiva tentada na modalidade simples. Corrupção ativa tentada na modalidade qualificada. Corrupção ativa consumada na modalidade simples. Corrupção passiva consumada na modalidade qualificada. Qual é o crime que ele cometeu aqui? Ele ofereceu ao perito um valor para ele sumir com as provas lá, descartar. Os vestígios. Prova não, vestígios aí. Na 2, a maioria está dizendo que é a letra D. Na 2, a maioria está indo que é D. Tem que tomar cuidado, que na 2 realmente é a letra D. Beleza? Gabarito aí a letra D mesmo. Show? Na modalidade simples. E é isso mesmo. Galera, a maioria de vocês já fizeram essas questões. Vou achar só mais uma aqui para me liberar vocês. Número 5. O servidor público de determinado município que exige do contribuinte o pagamento de tributo que sabe ser indevido nos termos do Código Penal, pratica o crime de letra A, condescendência ilegal, B, excesso de exação, C, exercício arbitrário, D, corrupção ativa, E, prevaricação. Ele exigiu um tributo que ele sabe que era indevido. Qual crime ele cometeu aqui? Grande Rebouças. A Rebouças está chocando esse concurso da Polícia Penal tem muito tempo, né, Rebouças? Chocando esse concurso da Polícia Penal. Graças a Deus saiu logo os 3, né? 4 com a da Assembleia, 5 com a da Polícia Penal de Minas. Vai ter caravana para Minas, hein? Nós vamos subir. Venham fortes. Gabarito aí, galera, se ele exigir um tributo, não tem como correr, é excesso de exação, beleza? Show de bola. Galera, é sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês, beleza? Marcos está afiado até na pena. É sempre um prazer. Pois não, Antônio, manda no chat aí. Antônio levantou a mãozinha de novo. É sempre um prazer compartilhar. Vai sim, nós vamos divulgar. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês, beleza? Show. Hoje a palavra é uma palavra simples, né? Eu sempre encerro com uma palavra, mas é uma palavra simples, mas eficiente, muito conhecida. E às vezes o simples é o que a gente precisa. Deixa eu só achar aqui. Achei, eu não lembro nem o versículo aqui. A palavra é simples para vocês aqui, ó. É o Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que às vezes agora no concurso a gente tem que tomar várias decisões, né? Alguns vão falar, eu vou sair do emprego, o emprego está me sugando muito, eu vou dedicar esses meses a esses dias. Lembre-se, tudo que você for fazer, converse com sua família, apresente a Deus, mas independente de qualquer coisa, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, beleza? Você permanecendo nesse serviço ou não, ele é o Deus que, claro que você vai agir com sabedoria, mas ele é o Deus que supre as suas necessidades, beleza? Coisas boas estão vindo aí, Você verá seu nome entre os primeiros colocados, entre os aprovados, e essa palavra vai se cumprir, vai dizer, bem que um dia o professor David disse que o Senhor é o meu pastor e nada ia me faltar. Hoje eu estou na formatura, hoje eu estou na colação aqui de formatura aqui da Polícia Penal, do IASES e da Polícia Civil, beleza? Show?
ele é bom o tempo todo. Um abraço. É sempre um prazer, galera. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Beleza? Espero que tenham curtido a aula. Sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. E lembre-se, busque se lembrar. Recuar só se for para pegar impulso. Beleza? Para cima sempre. Para cima sempre. Um abraço.